Eu estava no exército. Eu não estava envolvido diretamente com Gaza, mas eu vi muita coisa. Depois teve 2014, que foi 50 dias, que Israel entrou por terra. Então, 2009 e 2014 Israel entrou por guerra, e 2012 e 2021 Israel não entrou por terra. Tá. Eu sou muito ignorante nessa questão e imagino que muita gente está assistindo, vai vir assistir também Então, se você não se importar em explicar o básico do básico, eu queria voltar lá atrás, desde da criação de Israel, ou se você acha que precisa voltar um pouco antes no tempo e explicar o que levou à criação de Israel até hoje, Gaza, Palestina, tudo para mim é uma coisa muito complicada e eu acho que para a maioria das pessoas, né, entender esse conflito. Porque parece que não é um conflito Israel e Palestina, Não, não. é uma coisa muito maior, né? Não, então, esse problema que existe agora Não é? não. É, É Hamas e Israel. Tá. Então, assim, Então, para mim é complicado. Como você acha melhor a gente voltar no tempo para explicar? Qual que é o melhor caminho? Para tentar, né? Eu sei que é difícil. É porque, assim, tem muitos detalhes, né? Um É. conflito de... A gente poderia dizer que esse conflito começa em 1860, mais ou menos. Caramba. Conflito, eu estou dizendo, quando volta a existir o início de um movimento nacional judaico para ganhar independência e soberania em parte da região da Palestina, porque o Tá. nome da região é Palestina. Não era um país, era uma Não, era tudo região. do Império Otomano na época. Tá. E tudo chamava Grande Síria ou Síria-Palestina. Palestina vem de filisteus. Filisteus era o nome de um povo grego que invadiu a região 7 séculos antes da Era Comum e eram inimigos do povo judeu. Lembra de Sansão? Sim. Então, ele lutou contra os filisteus. Tá. Essa história, que é uma história bíblica, mas eu não sou um teólogo, nem não sou eu sou bem agnóstico, mas assim, o nome Palestina vem de Plishtim. E Plishtim em hebraico é invasores. Tá. Eles eram chamados de invasores. Esses caras eram bastante inimigos dos povos da região. E quando os romanos dominam a região, depois de de várias revoltas, eles vão destruir o Jerusalém, vão mudar o nome de Jerusalém para Era Capitolina e vão mudar o nome da Judéia e Samaria. Judéia é de onde vieram os judeus, né? Por isso que os judeus chamam judeus, eles vieram da Judéia. Judéia é o que hoje em dia é parte sul da Cisjordânia. Tá. Ou margem ocidental, ou Cisjordânia, ou Judéia. E eles vão destruir Jerusalém, e aí os judeus vão ser colocados no exílio. E para poder humilhar, e isso era muito comum entre os impérios naquela época, você muda o nome da região para o nome do inimigo de quem você está expulsando. Então eles mudaram o nome para Palestina, terra dos filisteus. Entendi. E não tem nada a ver o nome, e eu não estou agora desmerecendo o nacionalismo palestino e nem os palestinos hoje e a sua vontade por autodeterminação. Eu super respeito, tenho vários amigos árabes palestinos, mas naquela época a gente não está falando da religião islâmica ainda, porque não tinha, Maomé não tinha, estamos falando de 600, 700 anos antes do Islã existir. Sim. Né? Aí, obviamente, esse nome da região fica Síria-Palestina, que era o nome de toda a região. Todo o Levante, onde é hoje em dia os países que nós conhecemos como Síria, Líbano, Jordânia, Israel, Cisjordânia, faixa de Gaza. Tá. Esse pedaço era o pedaço do Levante, que tá num... Você tem dois grandes planaltos e você tem uns enclaves no meio, e é mais ou menos essa região. Então você tem aí toda uma história atrás dessa região, e obviamente Jerusalém como marco importante religioso judaico, depois cristão. Jesus nasce em Belém, é crucificado em Jerusalém, cresce em Nazaré. É tudo Né? perto, né? Belém é 20 km para baixo de Jerusalém, Nazaré deve ser 60 km, 70 km para cima, né? Então você tem aí toda uma importância que no final das contas, quando Saladino, o conquistador árabe, vai, que nem a gente tem aqui o conquistador latino-americano, como é que chama? Que toda cidade tem o nome da rua dele, Caramba. Esse é o nome do cara. Sei. É o... Puta, me fugiu. Vê aí, Libertador... Como é que ele chama? Libertador alguma coisa. Você tem o Google aí, não olha pra gente não. Não, mas eu tô tentando entender. O Libertador da América Latina, esqueci o nome dele. Tem todo o país tem uma rua, tem uma praça dele. No Brasil não, né? Mas, no Brasil não, mas na América Latina. Na América Latina tem.
Bom, enfim, você tem aí uma... E aí você tem... Bolívar. Bolívar. Não, Libertador Bolívar? Simão Bolívar, Sim, né? sim. Simão Bolívar. Simão Bolívar. É. Aí você tem toda uma invasão. No final das contas, os povos vão se conquistar. O povo árabe vai conquistar parte do Oriente Médio. Eram povos nômades, eram povos politeístas, principalmente, que adoravam imagens. E aí você vai ter uma conquista do monoteísmo, tanto cristão na Europa, como depois a ideia do cristianismo, né, na Europa. Quando Roma adere ao cristianismo, eles vão mudar várias coisas para atender necessidades de diversos povos pagãos ou politeístas. Então, o sábado era o dia sagrado, porque ainda vinha do judaísmo, depois passa a ser o domingo para poder atender um povo pagão aí que adorava o sol. Tá. Então, por isso Sunday, né? Ah, tá. Enfim, você tem aí uma série de coisas relacionadas a essas conquistas e, no final das contas, os árabes vão chegar, conquistar. O Islã vai, obviamente, como uma grande religião monoteísta, depois do judaísmo, depois do cristianismo, vai conquistar Jerusalém e vai construir uma mesquita de Al-Aqsa e o Domo da Rocha, que é aquela cúpula dourada que vocês veem na televisão, no mesmo lugar onde estava o segundo templo judaico que tinha sido destruído pelos romanos. É o mesmo lugar, o mesmo quadrilátero. Caramba, que treta. Pois é. Bela de uma treta. Que treta. E fizeram isso com certeza de propósito. Não, mas não fizeram de propósito no sentido de provocar. Afronta. Ah, não é? Eles fizeram de propósito no sentido de é um lugar sagrado. Ah. Cara, alguns lugares, por incrível que pareça, atraem mesmo o sagrado, Dizem até alguns historiadores que eles fizeram para proteger o local sagrado judaico de uma invasão de não sei quem e tal, mas é que hoje em dia as narrativas estão tão polarizadas que falam é meu, é teu, não sei o que, não sei o que lá. No final das contas, eu acho que isso prejudica para tentar resolver no final das contas. Mas, vamos lá. Essa região, no final das contas, cai na mão dos otomanos, que não são árabes, são turcos. Tá. Então, a gente tem que dividir algumas coisas no Oriente Médio. Primeiro, quais são os níveis de identificação? O primeiro nível de identificação é a tribo. É qual família você pertence. Então, você tem várias famílias. Al-Husseini, Al-Saud, Hashemita, você tem Al-Maqdisi, você tem várias famílias grandes, que são milhares e milhares de pessoas que fazem parte dela. Depois, esse é o primeiro nível de identificação. Então vamos supor que tem uma briga entre duas grandes famílias no século XVI. Até hoje não se falam, não podem casar entre eles e o negócio é sério. A segundo nível de identificação é o nível religioso. Então lá você tem, no Oriente Médio, muçulmanos, que são, aí você tem, dentro do Islã você tem os xiitas e os sunitas. Dentro dos sunitas você tem divisões mais moderados e você tem o sunismo mais militante, que é a Irmandade Muçulmana, que da Irmandade Muçulmana saem os grupos Hamas, Al-Qaeda, Estado Islâmico, a Jabhat al-Nusra e por aí vai. Você tem, fora o Islã, você tem os cristãos, dentro do cristianismo você tem os católicos, os gregos ortodoxos, depois você tem os judeus, depois você tem os drusos, que é uma religião que sai do Islã há 1000 anos atrás, mas eles são árabes. Você tem os beduínos, que são muçulmanos, mas não se identificam tanto quanto árabes, como o povo árabe se identifica. Enfim, você tem... É uma confusão. Depois disso, você tem a identificação étnica. Não tem nada a ver com a religião. Então você tem os árabes, tem os turcos, tem os persas, tem os curdos, tem os pachas, que são a galera que mora no Afeganistão. São pessoas totalmente diferentes. Então aí você tem... Os curdos são muçulmanos, mas não são árabes, são curdos. Os turcos são muçulmanos, mas não são árabes, são turcos. Os persas são muçulmanos, mas não são árabes, são persas. E depois você tem árabes que não são muçulmanos. Em Alexandria, os coptas, no Egito, são cristãos, mas são árabes, mas não são muçulmanos. Você tem cristãos no Líbano, tem cristãos em Israel. 200 mil cristãos moram em Israel, principalmente em cidades como Nazaré e Jaffa, que são cristãos, estão lá há 2000 anos. São cristãos árabes, falam árabes. Falam árabe, a língua mãe deles é árabe, mas são cristãos, não são muçulmanos. Então você tem assim,
Essa é a identificação étnica. Depois você tem a identificação nacional, que é a última, que chega nos últimos 100 anos. Que é se você é sírio, se você é libanês, se você é Sua egípcio, nacionalidade. se você é iraquiano, etc. e tal. Mas essas identificações, elas são fortes, mas as anteriores são mais fortes ainda. Por isso que existem guerras dentro desses países, muitas vezes entre as pessoas do próprio país. Iraque teve guerra civil, Afeganistão teve guerra civil, o Egito teve guerra civil, o Líbano teve guerra civil, a Tunísia teve golpe, a Argélia, todos esses países acabam, de uma certa forma, implodindo por dentro por causa de interesses de tribos rivais, ou etnias rivais, ou religiões rivais, dentro do próprio país. Porque isso é mais forte, às vezes, do que a nacionalidade. Que, no final das contas, é um sistema político que o Ocidente, no final das contas, acaba criando com a Revolução Francesa e tal, a Revolução Americana, que acaba não se adaptando muito bem em muitos lugares do mundo. Essa coisa de fronteira, com linhas retas, dividindo países. Com regras bem específicas. Com regras específicas, e que você tem aí quem vai ser o governante daquele país. Então, o Iraque, por exemplo. Saddam Hussein é sunita. E o Iraque é 60%, 62% xiita. Caramba. E o cara comandou o país, que ele era minoria, e mandava matar um monte de gente. Ele chegava nas cidades no Iraque e falava quem é o mafioso aqui, quem é o criminoso da cidade. E esse cara, você é o prefeito da cidade agora, eu acabei de nomear. É assim. Que doideira. O Assad na família... A Síria é um país comandado por uma ditadura familiar que foram 3 golpes militares, um dentro do outro quase, praticamente na década de 60. Um golpe, depois outro golpe. Todo mundo do exército, coronéis. O Egito tinha um rei. O rei sai, o Nasser, lá atrás, na década de 50, vai, faz um golpe, não deixa o rei voltar. A partir de agora, o Egito é um estado, uma ditadura militar, laica, não religiosa. E aí começa, tem várias histórias que são paralelas dentro do Oriente Médio, mas no final das contas, a criação de Israel que você me perguntou, a gente poderia talvez trazer. O Império Otomano deixa de existir na Primeira Guerra Mundial. Tá. Que é o paralelo ao fim da Primeira Guerra do Império Otomano. A gente tem que voltar ainda 50 anos antes do Império Otomano acabar. Em 1860, 65, 70, 85, 90, que é quando muitos judeus que já moravam... sempre teve presença judaica lá. Teve, obviamente, mais presença árabe, porque aquela região foi dominada por impérios árabes e muçulmanos ao longo dos últimos 1000 anos, né? Antes do século XX. Mas existiam judeus em Jerusalém, eles eram maioria em 1860, tinham 10 mil pessoas em Jerusalém. Só a Cidade Velha era construída. Primeiro bairro fora da Cidade Velha de Jerusalém. Para as pessoas saberem, não tinha Jerusalém Oriental, Ocidental, não existia isso, era só Cidade Velha. Tá. As pessoas o primeiro bairro é Montefiore, que é 1861. Judeu, empresário, queria que as pessoas fossem morar fora da Cidade Velha por causa de doenças e saneamento básico. É muito apertado, estava muito velho, a galera estava morrendo, vamos sair da Cidade Velha e abrir novos bairros. Então, assim, o movimento sionista, que isso é importante colocar, o movimento de autodeterminação do povo judeu, esse é o nome, sionismo. A volta a Jerusalém, Sion. Sion é o nome da montanha lá do lado de Jerusalém. Monte Sion. Não é nada mais além disso, sionismo. Sionismo é os judeus quererem se autodeterminar em parte da sua terra ancestral. Só. O sionismo, assim como se você podemos falar assim, o que seria um patriota brasileiro? Um cara que quer que o Brasil continue existindo como um país para os brasileiros. Então, por exemplo, se existir uma proposta de lei aqui e falar, vamos trazer 300 milhões de alguma pessoa de algum outro país, de algum outro lugar do mundo, muita gente talvez vai falar assim, se a gente trouxer 300 milhões para cá, o Brasil vai deixar de ser brasileiro, porque vai ter mais gente de outro lugar, de outra nacionalidade. Então, o sionismo, na verdade, é apenas a autodeterminação do povo judeu em sua terra ancestral. Ele não define o resto e para baixo. Então, o sionismo é algo que é a ideia da criação. Porém, embaixo disso está como tem
o país vai ser comunista? O país vai ser socialista? O país vai ser capitalista? Não, mas antes disso, já se tinha ideia que ia ser essa mesma região ou poderia ser qualquer lugar no mundo? Quando surgiu as primeiras entradas, as primeiras migrações surgiram antes do movimento formal ser criado. Tá. Então teve gente do Marrocos em 1600 que migrou para Israel, para a região. Teve gente na Líbia que migrou. Naquela época era muito difícil de migrar. Imagina 1650 você sair de Marrakech, no Marrocos, que dá 2.000 quilômetros de distância. Atravessar a África ou atravessar o Mediterrâneo de quê? De barco. Então as pessoas não saíam muito, né? Para se aventurar assim desse jeito. Só que eventualmente isso acontecia. Então, em 1860 e 1870 já começa essa imigração de alguns países, de judeus orientais e de judeus da Europa por causa de antissemitismo. A questão sempre foi antissemitismo, no final das contas. Por que existia esse antissemitismo? Porque desde que o mundo é mundo, as pessoas, tem gente racista, tem gente que é homofóbica, tem gente que é antissemita, tem gente que é tudo ao mesmo tempo, né? Então já existia desde essa época... Sim, os judeus eram perseguidos em... O que foi a Inquisição na Espanha e Portugal? Foi a expulsão dos judeus. Ah, é? Foi. 1497, 2 milhões de judeus mortos, ou 1,5 milhão de judeus mortos, maioria muitos expulsos e muitos convertidos. É o que é conhecido como cristãos novos. Muita gente se converteu É o que a gente à pensa força. na Inquisição, a caça às bruxas, a feitiçaria... Então, mas é que os judeus eram odiados por causa da sua religião. Tinha muita gente que falava que os judeus eram que envenenavam os poços, trouxeram a peste negra. Mas assim, é bodes expiatórios para justificar problemas. Entendi. Né? A Alemanha, o Hitler fez a mesma coisa de outras formas. A gente está numa crise econômica porque os judeus comandam os bancos. Até onde eu sei, a maior parte dos bancos no mundo não são comandados por judeus. Alguns sim, a maioria não. Então, mas esse tipo de discurso, ele cria antissemitismo. Entendi. Que é uma visão pejorativa dos judeus como coletivo. E não você julgar uma pessoa que é, sei lá, mau caráter porque ela é mau caráter, mas não tem nada a ver com a história dela, no final das contas. É parecido com o racismo, é você colocar uma coisa antes de conhecer a pessoa. Justamente. Então esse movimento estava acontecendo, o antissemitismo, e existia um movimento, ainda que não organizado, de alguns grupos de voltarem para essa região que hoje é Israel. Exato. Mas estava acontecendo. Isso, aí então teve fundação de cidades aí em 1876, 1890, 1902, estou falando bem antes da fundação de Israel, como Estado. E aí começa a chegar a imigração judaica na região, e aí nesse meio tempo... Mas acontecia em outros lugares do mundo também, alguns outros lugares de ajuntamento, ou essa era a maior concentração de gente voltando? Nessa época, os judeus estavam indo para lá. Na década de 20, quando começa mais ondas imigratórias... principalmente pro mundo novo, que seria a América Latina, América em geral, muitos judeus vão para lá também. Então tem gente falando, vamos pro Oriente Médio ou vamos para Nova York? E a Argentina também, né? Argentina também. Mas a Argentina era a segunda economia do mundo na época. Caramba! É mesmo? Em 1897, a Argentina era a segunda economia do mundo. A primeira era a Inglaterra. Mano, nunca soube disso, cara. Nem eu, não fazia ideia. Caralho, que inveja dos caras. Os caras têm... Porra. Tá. Em valor, né? Claro, claro. É uma pena, né? Uma pena. E aí o que acontece? Aí veio um movimento sionista político moderno, que era um movimento que foi criado por um jornalista austríaco judeu que viu um julgamento na França que foi injusto de um capitão do exército francês chamado Alfred Dreyfus, que foi julgado e foi condenado a ficar no isolamento numa prisão numa ilha porque ele foi acusado de ser um agente secreto da Alemanha e estava roubando informações do exército francês. E ele foi acusado porque ele era judeu. Só porque ele era judeu. Tinha gente que estava vendendo informações para a Alemanha, mas não era ele. E esse julgamento foi um absurdo, gerou uma polêmica lá na França na época. E aí, quando esse jornalista está cobrindo lá, ele é judeu, não é religioso, ele fala, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. Porque se o cara é capitão do exército francês, ele não é religioso, ele é super patriota francês, e mesmo assim ele é perseguido porque ele é judeu, não tem nenhuma solução para o antissemitismo. A assimilação não é uma solução. Você se comportar como francês e se vestir como francês, e você ser do exército francês e lutar contra os inimigos da França não é o suficiente, então, vamos embora, vamos fazer um país para os judeus e acabou. Entendi. Entendeu? Então é mais ou menos isso. É uma sensação de não pertencimento. Que não foi só causado pela cultura judaica, mas principalmente pela
pela não aceitação dos franceses em que os judeus também podiam ser franceses. Entendi. E isso ajuda a perpetuar e até aumentar o sentimento de que o judeu não é só uma religião, ele é uma nação. E as pessoas são vistas assim. Então, já que as pessoas são vistas assim, então vamos assumir isso e vamos criar uma nação para o povo judeu. Então, assim que existe a nação francesa, a nação inglesa, existe a nação judaica. Que não tem a ver, e aí eu quero deixar isso claro para ouvintes, que não tem a ver necessariamente com a religião. E eu vou dar um exemplo. Você pode ser cristão. Sim. Você se converte ao budismo. O que você é agora? Budista. Se você deixa de ser budista e agora você não é nada, você não é nada. Hoje tem judeu que não é nada e ele vai continuar sendo judeu. Ele pode se converter para o judaísmo e ele continua sendo judeu. Ah, tá. Então Ele pode não acreditar em Deus, ele vai continuar sendo judeu. Ele vai continuar sendo pertencer à nação judaica. Mesmo ele não praticando os preceitos religiosos que a religião judaica traz, ele continua pertencendo à história judaica, no final das contas. Porque a história não tem como mudar. Ele pode não cumprir dogmas. Ah, não tem que comer essa carne, não pode comer porco, não sei o quê. Pode não cumprir dogmas. Eu não cumpro. Mas você continua pertencendo a essa história no final das contas. Entendi. Então, você tem uma história em comum, você tem tradições em comum, você tem uma coisa em comum e você tem um futuro em comum. Isso junta e tem pertencimento. Tudo bem que isso é moldável ao longo da história, vários povos foram se acoplando e se mudando. Pode ser que daqui a 1000 anos outras coisas existam. Hoje é essa a realidade. E aí, com Herzl, o austríaco lá na história, só para terminar, o cara é julgado, o Herzl vai escrever um livro chamado The Judenstaat, em alemão, ele vai escrever um livro chamado Estado Judeu. E aí isso vai começar a chamar a atenção de delegados, comunidades judaicas ao redor do mundo, que vão se juntar na Suíça e vão constituir a Organização Sionista Mundial, que vai trabalhar para construir um lar nacional judaico na terra ancestral. Ele coloca como opção no livro Argentina ou a região da Palestina, mostrando 2 lugares que têm vastos territórios abertos, apesar de haver população, e que comprar territórios nesses locais que poderiam resultar na criação de um Estado num futuro. E aí o que acontece? Obviamente que as pessoas votam para ser na região da Palestina e não na Argentina. E as pessoas começam a emigrar para lá e comprar terras, na costa, principalmente, onde hoje é Tel Aviv, Haifa e entre os dois. E as pessoas começam a estabelecer comunidades agrícolas bastante comunistas, no sentido de igualdade total de trabalho, salários, casas, tudo. Estou falando de 1910, 1908. E isso acaba crescendo, as pessoas acabam imigrando cada vez mais. E essas imigrações acabam causando... A gente tem que tentar lembrar a história mundial. Primeiro, o Império Otomano vai entrando na questão da Primeira Guerra Mundial, perde o controle dos territórios que o Império Otomano dominava, que eram vastos. E aí os ingleses vão fazer um acordo com os franceses para dividir a região que eles iam pegar para eles por causa do fim do Império Otomano. Eles iam comandar e dominar e administrar. Assim eram os poderes imperialistas de império, né? A Inglaterra, a França, Bélgica, eles comandavam países, né? Bélgica no Congo e por aí vai, né? A França na Argélia, a Inglaterra em metade do planeta, né? E por aí vai. Então, eles vão dividir e nesse acordo eles vão separar Síria e Palestina. Síria, região, fica com os franceses, Palestina, região, fica com os ingleses. E aí essa é a primeira... Vai fazer uma divisão, uma coisa que era vista como uma coisa só, vai fazer uma divisão entre 2 partes. Em 1917, o presidente da época da Organização Sionista Mundial, Chaim Weizmann, que era um químico, ele descobre a fórmula da acetona. Ele que inventou a acetona, que tira esmalte da unha. Só que a acetona faz bomba também. Caraca. Se você colocar acetona num lugar, eu não sei, você jogar a Primeira Guerra Mundial, guerra de trincheira e tal, e ele vai chegar para os ingleses e falar, olha, eu te dou a fórmula disso aqui, para você conseguir lutar, terminar a Primeira Guerra, lutar contra os alemães, só que você tem que fazer uma declaração que você é favorável de que quando esse território cair em mãos inglesas, vocês vão ser favoráveis para criar um lar nacional judaico em parte desse território para os judeus. E os ingleses aceitam e fazem a declaração Balfour.
Cara, por É a causa prim- da acetona, olha só. A primeira declaração pública de um poder, no caso, o maior poder do mundo na época, a Inglaterra, que é os Estados Unidos hoje, mas na época era a Inglaterra, falando: nós reconhecemos a legalidade, o direito de os judeus poderem ter um lar nacional naquela região. A lei internacional, Vilela, não existe. Ela é um conjunto de coisas, né? É um conjunto de várias, de vários costumes entre os países. Então, os países costumam fazer uma coisa, eles vão fazer, e se aquilo se torna costumeiro, 30, 40 países estão fazendo, aquilo é considerado lei internacional ou parte da legislação internacional, porque os países são soberanos. Eles não podem. Colocar uma lei acima disso. Exatamente. Então, aqui no Brasil, ser homofóbico é ilegal, dá crime, é cadeia. No Irã, ser homossexual é crime e dá cadeia e morte. Tá vendo, Mandíbula? Então, quem decide o que é direitos humanos no Conselho de Direitos Humanos da ONU? Então, nós achamos que eles violam direitos das mulheres, porque a mulher é obrigada a sair com véu na rua, e a mulher não pode se separar sem aval do homem. Por aí vai. Lá, eles acham que isso traz liberdade para a mulher. Quem decide de forma mundial o que é certo e o que é errado? Universal, né? É universal. Universal. É. E aí? É que nós partimos do princípio que nós estamos certos, mas eles partem do princípio que eles estão certos. Aí você fica Exatamente. nessa discussão. Então, os ingleses fazem essa carta, e isso começa a causar problemas na região da Palestina, porque os árabes também querem os seus movimentos nacionais. E aí começam os movimentos nacionais no Egito, aí depois a Arábia Saudita é dada para a família Al Saud, por isso que vem o nome Arábia Saudita, da Al Saud, a casa de Saud, que são os mantenedores, os administradores, os caras a família que tinha a custódia das mesquitas sagradas. Imagina 1600. Tinha lá a mesquita de Meca e Medina, 2 lugares mais sagrados do Islã. Quem administrava? Quem limpava? Quem pagava funcionários? Quem mandava? Tinha que ter alguém que estava mandando lá, certo? Exatamente. Então, essa família Al Saud é a família que eles têm meio que uma prova documentada de descendência direta de Maomé. E por isso eles são considerados os enviados a serem os administradores daquela região. Já ouviu falar de Lawrence da Arábia? Sim. Ele foi um cara da Inglaterra que fez umas alianças lá com os árabes para os árabes não se colocarem contra os ingleses na Primeira Guerra Mundial. Em troca, eles deram a independência da Península Arábica para os árabes. Eles não sabiam ainda que tinha embaixo da terra. Se eles soubessem, talvez eles não tinham dado. Mas eles deram para a família Al Saud o controle da Península Arábica. E tinha uma outra família. E aí, o que acontece? Essas divisões acabam gerando uma certa revolta de outras populações. Então, a população árabe que estava na região da Palestina, ela vai... Ela também quer independência, e os ingleses, quando acaba a Primeira Guerra Mundial, Convenção de San Remo, na Itália, eles falam, a região da Palestina comandada pelos ingleses. Qual a região da Palestina? De acordo com a Convenção de San Remo, onde é Israel hoje, Gaza, Cisjordânia e Jordânia, até a fronteira com o Iraque. Aí, em 1922, a Liga das Nações é criada, o que antecedeu a ONU. Aí, em 1922, a Liga das Nações ratifica. Mas os ingleses falam, não, mas a gente quer dar uma parte desse território para uma outra família. Família Hashemita. Quem é a família Hashemita? Os que competiram com Al Saúdes lá pela Península Arábica e perdem. E são expulsos. Aí eles ligam para os ingleses e falam, escuta, a gente também ajudou vocês, também fez aliança, cadê a nossa terra? Os ingleses, tá bom, vamos dar tudo que está na margem oriental do Rio Jordão, até a fronteira com o Iraque, é de vocês. Aí se cria, na região da Palestina, um Estado árabe, Reinado Hashemita da Transjordânia. Eles poderiam ter chamado Reinado Hashemita da Palestina e o problema está resolvido, praticamente. Mas eles criaram o Reinado Hashemita da Transjordânia. E, a partir daí, 78% do território passa a não poder mais ter imigração judaica. Sobrou 22%, que é a costa. Se você quiser, eu mostro aqui no mapa. Vou abrir aqui. Que ano que a gente tá aí? 1922. Aqui, ó. Tá enxergando aí? Tô.
Egito. Aqui. Aí, Israel. Então isso aqui era... Tudo isso daqui, ó. Tem como Opa. só diminuir um pouquinho o brilho do iPad? Por favor. Mesmo? Melhorou? Melhorou. Tem como escrever em cima do mapa, não? Não, né? Será? Não. Não, então não, deixa. Dá pra ver aqui, ó. Ó, tá vendo essas linhas aqui, ó? Tudo Tá. isso daqui era a região da Palestina. Quando os ingleses falam, não, vamos criar o reinado hashemita da Transjordânia, eles cortam aqui. E tudo isso aqui tá pra cá, Tá. passa a ser o reinado da Transjordânia. E aí sobra só essa região daqui. Os judeus estavam... Aqui também. Não, isso é o Sinai, isso é Egito. Tá. Só onde tá essa linha daqui, tudo isso Entendi. aqui. E os judeus estavam basicamente concentrados na costa aqui, nessa parte que tá aqui, nessa parte verde que tá aqui, mais ou menos. Tá. Mais pra cá tinha mais populações árabes. Por isso que aqui, ó, isso aqui tudo é a Cisjordânia, é uma montanha. Então quem tá aqui em cima vê quem tá aqui embaixo. Então tem toda uma questão estratégica e tal, complicada. Entrei num restaurante aqui que não era pra entrar. Então, no final das contas, aí que acontece? Começa a ter distúrbios aqui. Os ingleses estão aqui dentro. Aí os ingleses vão oferecer uma primeira proposta de divisão, em 37. Uma parte para os judeus, a costa e um pedacinho aqui do norte, o resto para os árabes, para criar um Estado árabe 2 na região da Palestina. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam, e eles lançam a revolta árabe, ou seja, 1920, pogroms, perseguições a judeus. 1929, pogroms, perseguições a judeus. Os judeus são expulsos de Hebron, que é uma cidade que fica aqui, ó. Aqui é o túmulo dos patriarcas, onde está Abraão, Isaac e Jacó, as matriarcas e tal, dos 3 povos, mas os judeus também moravam aqui há milênios. 90 famílias são mortas. E aí os judeus acabam fazendo também grupos paramilitares, Irgun, Lehi, Haganah, Palmar, que são grupos paramilitares que vão revidar. E muitos desses grupos eram radicais também. Alguns menos, alguns mais. Caos total. 1933, Hitler sobe ao poder. 1936, começa a revolta árabe. Os ingleses ficaram com medo que os árabes iam se aliar a Hitler. Caramba. Que nem na Primeira Guerra Mundial, que eles tiveram que os árabes se aliassem aos otomanos. Aqui eles tiveram medo que os árabes se aliassem a Hitler. Então eles vão fazer a proposta, chama Proposta Peel, era o nome do ministro na época lá. 20% desse território que sobrou para os judeus, 80% para os árabes. Os judeus aceitam, os árabes rejeitam. Quem rejeita? O Mufti de Jerusalém e Jamil al-Husseini. Aí começa uma revolta que vai durar até 39. Em 39, os ingleses trucidam a revolta. Então eles prendem um monte de gente, 5 mil árabes morrem e muita liderança é colocada para fora da região, incluindo o Mufti de Jerusalém. O que o Mufti faz em 39? Começa a Segunda Guerra Mundial, 40, 41, ele vai se encontrar com Hitler em Berlim. E ele chega para Hitler e fala, olha, muitos judeus que estão fugindo da Europa estão indo para lá. Quando você ganhar a guerra, vai para lá também, aplica a solução final lá também. Ou seja, traz o Holocausto para aqui também. Entendi. Só que Hitler perde a guerra. E aí se descobre os horrores do Holocausto. E aí a opinião pública mundial, obviamente, vai ficar do lado dos judeus, que estavam refugiados e desamparados e perseguidos e mortos, e 1/3 da população judaica praticamente morta, 1/4, 1/3, mais de 1/3 até. E aí nisso, a ONU é criada, em 45. E em 47, vai ter a partilha da Palestina, que a Assembleia Geral vai votar. Agora é importante também colocar, a Assembleia Geral não tem poder de lei. Não é que a ONU decide e acabou. A ONU é um mecanismo multilateral que serve para pressionar países a fazerem alguma coisa. Não necessariamente tudo que a ONU vota é obrigado a seguir, e nem tudo que eles votam é legal, é moral ou ético. Se agora se juntar 150 países e falar que não pode beber cerveja depois da meia-noite. E a liberdade individual de cada pessoa vivendo nos seus países. Então, a ONU vai votar numa partilha. E aí não vai ser mais essa região daqui, vai ser um pouco maiores. Os judeus vão ficar com uma parte da costa, uma parte do norte e o sul, onde tem o deserto do Negev. Já tinha uma população judaica morando aqui, 10 anos depois. Isso vai ser votado na Assembleia Geral na ONU. Na época a ONU tinha, 60 membros, 33 votos a favor. Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, vai
Tem uma importância. Vai aí. ser o presidente da sessão, muito, muito importante. Por isso que o Brasil abre também. É o primeiro país a abrir discursos na Assembleia Geral da ONU, sempre, todos os anos, por causa do... O Brasil é o país que inaugura, por alguma tradição. E o Oswaldo Aranha, bom, vamos votar, 33 votos a favor, 10 abstenções, 13 contra. Quem vota contra? Todos os países árabes da época, liderados pela Liga Árabe. O presidente da Liga Árabe chamava Azam Pasha. Ele era egípcio. E ele fala o seguinte na ONU. Ele pega o microfone, lá em Nova York, na UM, né? Fica na UM, a ONU, e fala assim: uma guerra que lembrará... Vai haver uma guerra que lembrará o massacre dos cruzados e dos mongols. Ele lembra que 1000 anos antes, o exército de Saladino conquistou toda essa área e matou todo mundo que estava aqui. Inclusive os cruzados. Os cruzados dominavam Jerusalém, eles perdem Jerusalém. O cristianismo perde Jerusalém na época. Então ele está falando de uma ameaça de massacre 2 anos depois do Holocausto. Em que boa parte da população que está aqui judaica está com uma tatuagem na mão e perdeu toda a família. Então, essas ameaças começam a rolar em 47, começam a deixar as pessoas que estavam nessa região com um certo medo. E os ingleses decidiram. Agora, a Assembleia Geral, se você não quiser seguir a resolução, você não segue. Se quiser seguir, você segue. E os árabes rejeitam. Tinha vozes moderadas árabes que queriam aceitar, mas elas não eram muito ouvidas. E existia aqui uma... Era uma época que era difícil de você conseguir evitar desastres, como hoje em dia. Então, as pessoas aqui começavam a achar que ia haver uma guerra. Os ingleses decidem se retirar da região 6 meses depois da decisão da ONU. Foi em novembro de 47, então eles decidem 15 de maio de 48, sair 6 meses depois. Começa uma guerra civil logo depois da decisão entre judeus e árabes na região. Lembrando que 10 anos antes, os ingleses expulsaram a liderança árabe e mataram 5.000 pessoas. Então, os judeus estavam mais organizados militarmente do que a população árabe local. 6 meses vai passar, chega um dia, 14 de maio, um dia antes dos ingleses irem embora, retirar as forças. Israel declara independência em 8 da noite. Carta de Independência de Israel estava dizendo que chamamos as nações árabes para uma convivência pacífica, baseada em direitos e deveres iguais a todas as pessoas que vão morar dentro do Estado. Toda a Declaração de Independência de Israel ela era voltada para, sim, um Estado lar nacional judeu, com identidades e símbolos judaicos, porém com direitos iguais embaixo da ideia do Estado para todos. No sentido de a bandeira tem uma estrela de Davi, tá bom. A bandeira da Inglaterra, do Reino Unido, tem uma cruz. Da Noruega também, da Suécia também, da Finlândia também. Então, a bandeira da Turquia, hoje a Turquia não é uma democracia, mas quando ela era, tem um luar crescente. Então, você tem vários símbolos, inclusive religiosos, em várias democracias, que são democracias de verdade. 100% de democracia não existe. Talvez você teria que tirar todas as fronteiras do mundo, não existir religião, e aí talvez todo mundo se sentiria, talvez, atingir uma utopia de democracia que não tem como você atingir. Então, essa declaração de independência de Israel não é aceita. Os ingleses saem. E aí, o que era uma guerra civil que estava já há 6 meses rolando, lembrando que eles falaram não em 37, não em 47. E aí, o que acontece? Os estados árabes em volta que já estavam formados, tem o Líbano, a Síria, a Jordânia, o Iraque e o Egito. Vão tentar impedir que Israel consiga manter a sua soberania. Ou seja, ele declara independência, mas eles vão tentar impedir que essa soberania aconteça. Mas quando declara independência, ele já tem um exército preparado para defender fronteiras ou ainda não? Bom, você tem aqui um soldado israelense para 10 soldados árabes. 1 para 10? 1 para 10. Caramba. Uma arma para cada 7 soldados. O embargo militar é aplicado aqui. Ninguém vende arma para Israel. Só a Tchecoslováquia. Através da União Soviética. Caramba. Só para algumas pessoas entenderem.
sobre o apoio, porque muita gente fala, não, porque os Estados Unidos só entra na história em 73. Em 48, Israel Tava por conta própria. era a União Soviética. A União Soviética, no começo, via em Israel um Estado socialista bastante, porque ele era muito socialista, o início do Estado de Israel, ele é socialista, ele é extremamente labor, trabalho, tal, todas as questões, muitos russos, muitos poloneses, muita gente que tinha visões bastante parecidas com muitos soviéticos na época. Isso vai mudar com Stalin, em 54 para cima e tal, não sei o que, isso vai mudar. E aí a Guerra Fria fica, a União Soviética é bem antagônica a Israel. Entendi. E aí Israel começa a se aproximar muito da França e Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos. Então aí a Guerra de Independência. E essa guerra demora 1 ano para acabar. E Israel consegue manter a sua soberania. O que significa manter a soberania? Ela assina acordos de armistício com o Líbano, nessa fronteira, com a Síria, nessa fronteira, com a Jordânia, nessa fronteira, e com o Egito, nessa fronteira. Linhas de armistício de 1950. Isso é a história da independência de Israel. O que acontece quando essa fronteira se estabelece? Essa região daqui, que tinha que fazer parte do Estado Árabe na partilha, cai nas mãos da Jordânia. Por quê? Porque era a linha de cessar-fogo. Ah, tá. As forças jordanianas conquistam até aqui e aí elas param. Aí elas param. E o Egito vai conquistar essa região daqui. Que é a faixa de Gaza? Que é a faixa de Gaza. Que era um território que fazia parte do que seria o Estado Árabe na partilha da Palestina, que eles não aceitam. Ah, não era Estado de Israel. Era Não. E era separado? Não tinha nenhuma ligação essa parte com essa parte? Não tinha ligação. Tá. Então Israel se estabelece no meio, o Egito domina a faixa de Gaza, mas a Jordânia domina a Jordânia. Por um acordo? Acordo de cessar-fogo, né? Tá. Armistício, parar de atirar. Não era Vocês ficam com essa... Não era uma coisa muito amigável nem nada disso. Ah, tá. Outra coisa, não tinha fronteira física aqui de cerca ou muro, nada. Mas nunca existiu. Só a partir dos anos 2000 que tinha os atentados suicidas começaram a implementar realmente fronteira física. Até com o Egito não tinha. Durante anos. Só foi implementar em 2005, 2010, que tinham problemas de imigração ilegal. Tá. E aí colocaram uma fronteira... Isso aqui é um lugar extremamente difícil acesso. Montanha, desfiladeiro, deserto, tal. Então, o Egito domina a faixa de Gaza e a Jordânia domina a Cisjordânia. E aí tem uma questão aqui importante. Existe uma fuga de 2 grupos de refugiados. 700 mil árabes que moravam dentro de Israel, não na Cisjordânia e não em Gaza, dentro de Israel, vão ou fugir ou serem expulsos durante essa guerra, que demorou 1 ano para acabar. Ao mesmo tempo, antes disso, desde a década de 30 até 1949, que é quando termina a guerra, em torno de 1 milhão de judeus que moravam nos países árabes e em regiões que caíram em mãos dos jordanianos, como Jerusalém ou outras regiões dentro da Cisjordânia, vão ser expulsos ou vão fugir por causa da guerra. Então vai ter uma entrada de refugiados judeus em Israel e uma entrada de refugiados árabes em regiões dominadas pelos árabes. Essa troca de refugiados forçada gera 2 problemas de refugiados. E não é a única guerra que acontece nessa época que tem refugiados. Existiram refugiados armênios por causa da perseguição dos turcos. Existiram refugiados gregos. Existiram refugiados na ilha de Chipre, que a Turquia invade metade de Chipre. Existem refugiados paquistaneses e hindus, com a criação do Paquistão, em números muito maiores do que esse número daqui. Então, por exemplo, o Paquistão, quando foi criado, tinham hindus que moravam no que ficou Paquistão, que tiveram que fugir ou foram expulsos para o que se tornou a Índia. E, ao contrário, também, muçulmanos que ficaram do lado hindu que tiveram que fugir para o Paquistão. 17 milhões de refugiados. 3 milhões de mortos ao longo desse processo. Aqui foram 700 mil, 1 milhão, 15 mil mortos no processo. Então, isso é uma das coisas que é interessante trazer aqui para o seu pessoal. Olha a tensão que esse conflito tem e olha a intensidade dele
versus outros conflitos que ainda estão acontecendo no Oriente Médio que ninguém fala nada. Por isso que eu falo sempre nas mídias sociais que a solidariedade ela não pode ser seletiva. E você não define certo e errado por números. Nem para mais, nem para menos. Então isso é triste, a Paquistão é triste, o Sudão é triste, tudo é triste. Não tem mais triste ou menos triste. Então, e essas são as fronteiras de 49. Em 1967, o Egito vai tentar, junto com a Síria, destruir Israel. 18 anos depois. E Israel vai atacar antes, no mesmo dia, 6 horas antes, e vai conquistar toda a Península do Sinai, a faixa de Gaza do Egito, a Cisjordânia da Jordânia e a Península do Golan, que é esse negócio daqui, da Síria. Eles vão conquistar essa região, vão triplicar de tamanho, Israel vai ficar tudo isso aqui, ó. Tudo isso daqui vai ser Israel, praticamente. Israel triplica de tamanho na sua conquista de uma guerra. E aí o que acontece? Em 79, Israel vai sair do Sinai, que é toda essa região daqui. Vai falar para o Egito, vocês querem o Sinai de volta? Em paz, de volta. Então o Sinai ainda vai ter uma guerra em 73, guerra de Yom Kippur, 6 anos depois. Eles vão tentar reconquistar o território que eles perderam, eles não conseguem. A Guerra dos 6 Dias foi antes disso. 67. Tá. Aí depois tem a guerra de 73, que Israel começa perdendo e ganha. Depois eles vão fazer um acordo de paz. Aí o Egito entende que não tem como ganhar militarmente. Eles vão, através da diplomacia, eles conseguem reconquistar o território que eles perderam. Aí Israel vai se retirar de toda a Península do Sinai, que é toda essa região daqui. E aí Israel vai receber um acordo de paz com o Egito. E depois que esse acordo de paz é estabelecido, o Egito muda. E o mundo árabe muda. Porque o Egito era o líder dessa ideologia do pan-arabismo, de uma nação árabe só, lideradas pelo Egito, de uma forma a tentar unir o Egito com o resto do mundo árabe, porque olha só, Israel está no meio, o Egito está na África, Israel está no meio aqui, o resto ponta, liga o resto com o Iraque, com o Líbano, com o Síria. Então, assim, Israel tá impedindo que o Egito tenha uma conexão com o mundo árabe, no final das contas, e com o Oriente Médio. Então, Israel se retira, mas o Egito fala assim, ó, a faixa de Gaza que eu estava dominando, vocês continuam lá, tá? Eu não quero administrar. E aqui moravam árabes palestinos, né? Árabes provenientes da região da Palestina, junto com um monte de refugiados que tinham fugido da guerra de 48, ou que tinham sido expulsos. Enquanto que os judeus que tinham sido expulsos dos países árabes estavam já em Israel, ou na América Latina, ou nos Estados Unidos. Só que esses judeus não eram mais refugiados. Os árabes que tinham sido expulsos ou fugiram continuavam refugiados. Existiu aqui uma perpetuação no status de refúgio. Por quê? Porque a perpetuação no status de refúgio ajuda politicamente a perpetuar o conflito. Você usa pessoas para continuar com o problema. Para que esse problema, de forma insolúvel, possa sempre estar sendo usado por motivos políticos. Os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados, os refugiados. Sempre, o tempo todo, os refugiados. O que é triste, porque os refugiados, eles eram refugiados. Eles viviam como refugiados. Eles passavam necessidades como os refugiados. E é tristíssimo isso. Então tem vários detalhes aqui importantes. Mas na faixa de Gaza não tinha mais judeus. Não, nunca teve judeus. Nunca teve judeus. Não, teve judeus na faixa de Gaza há muito tempo atrás. E depois que Israel conquista em 67, Israel vai construir assentamentos na faixa de Gaza, que eventualmente eles vão ficar de 70 e pouco até 2005. Em 2005, Israel faz um plano de sair da faixa de Gaza e entregar a faixa de Gaza para a autoridade palestina. Mas a gente não chegou nessa parte ainda. Tá bom. Aí eu vou dar uma acelerada. Acabou o Egito... ficando com o Sinai e deixando a faixa de Gaza com Israel. Aí então a gente tem 73, 79... A faixa de Gaza continua com Israel. Israel vai, a partir de 74, construir assentamentos, que são comunidades, dentro dos territórios da faixa de Gaza e da Cisjordânia. Por quê? Porque Israel entende que esses dois territórios, como não havia um país ali, uma entidade política soberana, diferente do Sinai, que é do Egito, ou o Golan, que era da Síria, pela lei internacional, eles vão começar a construir assentamentos por dois motivos. Um, porque eles talvez queiram que tenham presença judaica em mais regiões que pertenciam a Israel histórica. E dois,
Porque existe uma comunidade israelense dentro de Israel que acredita que aquela região pertence à história judaica de uma forma um pouco mais de fé. O problema é que você não pode trazer essas duas coisas para a política, senão não vai dar, vai dar ruim. É. Então, começam essas construções, tem várias discussões na Suprema Corte de Israel. Enfim, essas construções começam e tal, não sei o quê. Eu vou acelerar aqui um pouco, pular algumas partes da história, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Tô vendo que tem coisa pra caramba que aconteceu. E aí o que acontece em 93, 94, Israel tem várias organizações que na época lutavam contra Israel. Todas de fora. Sim. Essas organizações eram bancadas por países árabes ou pela União Soviética. Caramba. Pela KGB. E essas organizações eram consideradas grupos terroristas. Muitos deles eram grupos terroristas marxistas-leninistas que visavam, durante uma Guerra Fria de extremos, conquistar de forma... usar a revolução para conquistar territórios. Então, deu certo em alguns lugares e eles estavam tentando fazer isso dar certo em outros lugares, né? Então, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, que foi criada em 64, ela visava destruir Israel. E, através disso, cometer atentados para ganhar notoriedade nacional ou internacional. Ela vai fazer várias ações de determinados lugares diferentes. Ela fazia ações da Cisjordânia até 67. Quando Israel conquista a Cisjordânia e está lá o exército, eles vão para a Jordânia e vão fazer ações da Jordânia. Aí o rei da Jordânia se enfurece com eles num determinado momento, vai até a fronteira onde eles estão lá em campos de refugiados, mata 10 mil e expulsa o resto para o sul do Líbano, conhecido como Setembro Negro. Aí eles vão do sul do Líbano começar a atacar Israel pelo sul do Líbano. Infiltrações, morteiros. Tá aqui. A partir dessa linha daqui. Tá. Então eles ficam nessa região do sul do Líbano e começam a atacar o sul de Israel. Morteiro, infiltração, caramba. Aí em 78, em 75 começa a Guerra Civil no Líbano. Então eram os cristãos contra palestinos, principalmente. Cristãos libaneses contra palestinos. Palestinos massacram vilas e vilas de cristãs. Terror. E aí Israel invade o sul do Líbano 2 vezes, 78 e 82. Em 82 Israel invade o sul do Líbano e vai até Beirute para tentar tirar todas as facções palestinas que estavam atuando no sul do Líbano. E aí Israel tenta dar uma de Estados Unidos, no sentido de, vamos ver se a gente consegue talvez ajudar aqui o presidente do Líbano ser eleito de novo para poder ter um presidente meio que pró-relação com Israel aqui no Líbano. Eles conseguem eleger o Bashir, que é o presidente do Líbano, e depois os sírios matam Bashir. E aí Israel acaba saindo de Beirute, depois saindo e mantendo uma zona tampão aqui de, uns 8 quilômetros no sul do Líbano, que fica por 18 anos e sai só em 2000. Voltando para a década de 80, Israel vai, em 88, vai ter distúrbios de palestinos em Gaza e na Cisjordânia contra a presença de Israel. Israel, na época, administrava civilmente todas as regiões. Olha só a faixa de Gaza. Aqui tem umas cidades. Sim. Cidades, quarteirões, etc. e tal. Toda a parte de administração pública, saúde, educação, saneamento básico, hospital, etc., Israel constrói. Essas pessoas não querem ser israelenses, Israel não quer que elas sejam israelenses. Então, acaba que Israel não sabia muito bem o que fazer com esses territórios, que caem em suas mãos por causa de uma guerra que ele não iniciou, que foi a Guerra dos 6 Dias. E aí, no final das contas, se cria... A OLP vem com conversas de paz, Israel faz conversas de paz com a OLP, e aí vem aquela famosa foto do Arafat, não sei se você lembra dele, Claro. com o Bill Clinton e o Rabin lá na Casa Branca, aquele aperto de mão famoso. Sei. Em 93. E aquilo lá é o início de um acordo de paz, em qual Israel reconhece os palestinos reconhecem Israel. Vamos fazer um acordo para os palestinos terem soberania nos territórios que Israel administra, para que posteriormente se crie um lar nacional para o povo palestino de forma total, um Estado, né? Um país. Só que isso tem que ser gradativo, porque nessa região já teve muita violência, muitos grupos de interesse, muitos radicalismos, etc, etc. E no meio disso se cria grupos que estão divididos
no mundo, dentro do mundo árabe muçulmano sunita. Então, dentro do mundo árabe você tem os cristãos e os muçulmanos, dentro dos muçulmanos você tem os sunitas e os xiitas, dentro dos sunitas você tem os moderados, liderados aí pelo governo da Arábia Saudita, pelo governo do Egito, pelo governo da Jordânia, pelo governo dos Emirados Árabes, Bahrein. E você tem a Irmandade Muçulmana. E dentro da ideia da Irmandade Muçulmana, você tem que é um Islã político. Diferentemente de clérigos religiosos que querem ajudar o país a melhorar diversas questões sociais, é o Islã político no sentido assim, é nós e nossas ideias que precisam comandar a constituição do país. E dentro dessa ideia, a Irmandade Muçulmana é ilegalizada no Egito, é considerado um grupo terrorista, as pessoas estão presas na prisão, e ela vai expandir essa ideologia por vários outros países que também vão ilegalizar. O Hamas é a filial da Irmandade Muçulmana na faixa de Gaza. O nome Hamas é o acrônimo Harakat al-Muqawwa al-Islamiyya em árabe, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Então, eles vão representar e vão ter contato direto com os lideranças religiosas da Irmandade Muçulmana, que são considerados radicais fundamentalistas pela maior parte dos países árabes. E eles são contra que a OLP reconheça Israel. Libertação da Palestina. Isso. Então, quando começa o processo de paz, eles começam a fazer atentados suicidas para tentar evitar que esse acordo fosse assinado. Começa a explodir ônibus em Tel Aviv com crianças e mulheres dentro. Em 94, 95, 96. E aí o que acontece? Em 95, e aí a gente chega na época atual, é criada a Autoridade Nacional Palestina. Então os palestinos da OLP que estavam no exílio, que eu te falei, eles estavam na Cisjordânia, de lá vão para a Jordânia, de lá vão para o Líbano, Israel invade o Líbano, eles vão para a Tunísia. Da Tunísia eles voltam para Gaza e para a Cisjordânia com um acordo com Israel. E Israel vai fazer o seguinte, quando eles criam a Autoridade Nacional Palestina, Israel que comanda toda a parte civil, eles saem, falam, cuidem vocês da própria população. Aí é a primeira vez que essa população árabe vai ser governada por pessoas do próprio povo. Porque se a gente for voltar para trás, eles eram governados por quem? Pelos otomanos, ou pelos ingleses, ou pelos egípcios, ou por Israel. Agora eles vão ser comandados por eles mesmos, a partir de 95. Democraticamente, tem eleição. Mais ou menos. É que tá o problema, mais ou menos. Era para ser, mas não tem muito aqui nessa região. É um processo demorado. E aí, esse processo ainda não chegou. Então, assim, é bem ou mal eleição, mas eleição não quer dizer que você tem democracia. Não é que você tem um sistema de imprensa livre, você tem um sistema de judiciário, e você tem uns caras que vão verificar, um ombudsman lá do Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, e você tem instituições fortes que vão poder supervisionar o que eles estão fazendo com o dinheiro público e por aí vai. Não é assim. A eleição foi eleito e depois faz o que quer, não é muito democracia. Israel vai manter controle de 20% ainda de Gaza. E da Cisjordânia é um pouco mais complicado. Israel vai dividir a região, junto com os palestinos, em 3 regiões. As regiões onde moram os palestinos, Israel vai sair. É dos 20% da Cisjordânia. Onde, mais ou menos? Qual região dessa? Escreve aqui... Posso escrever? Pode. Deixa eu... Vamos lá aqui, ó. West Bank. Oslo. 2. Esse primeiro. Opa. Volta aqui. Imagem. Mais ou menos isso daqui. Tem vários mapas aí. Tá, vamos ver aqui. Vamos lá. A ideia é o seguinte. Essas zonas vermelhas escuras é onde está a população palestina. É isso que está escrito na legenda? Tem alguma legenda aqui? Não. Deixa eu ver, tá aqui embaixo.
Áreas ABC, territórios palestinos ocupados. Sim. É sim, isso? É isso. É isso. Então, assim, a área em vermelho escuro é a área onde há a população palestina. Isso a partir de 95, tá? Que vai ser controlado única e exclusivamente pela autoridade palestina, que é o governo novo palestino. As áreas de rosa claro são as áreas, são as periferias das cidades, onde Israel vai controlar junto com eles a parte de segurança. A parte civil é eles, a parte de segurança é os dois juntos. Quando a autoridade palestina é criada, vão criar uma força de segurança, com uniforme, com treinamento, com carros, com armas, etc, etc. Israel ajuda eles a criarem isso. Eles dão as armas, eles compram, ajudam a treinar, treina a atirar, tudo. Depois, a zona C é o resto, onde está aberto aqui, onde está esse bege. O que é isso? É as zonas abertas, é onde está 90, é onde estão todos os assentamentos israelenses, que somam só 2% do território, mas todas as fronteiras e as zonas abertas. A ideia era isso daqui virar isso aqui. Tá. Ou seja, controle total palestino, civil e militar. Aí essa é a ideia do processo de paz. Por que Gaza está toda vermelha? Porque em 2005, unilateralmente, Israel decide sair de Gaza. Israel estava com 100%, 95% passa a comandar só 20%. Em 2005, Israel tira 8 mil colonos, tira o exército, fala, ó, vira para a autoridade palestina e fala assim, vocês podem continuar agora sendo soberanos na faixa de Gaza, criem aqui hotéis, porque é maravilhoso o mar dessa área aqui, criem hotéis, cria aqui um resort turístico, tá, tinha aeroporto e tal. O que acontece? Vai ter eleições em 2006, o Arafat morre, Abbas é eleito, e aí vai ter Abbas assume, depois tem eleições e Abbas é eleito junto com o Hamas. O Hamas vai participar das eleições, mesmo não fazendo parte da OLP. O Hamas não aceita esse acordo que foi afirmado. Ele não aceita a autoridade palestina ou uma Palestina, país, só nessas duas regiões daqui. Eles querem uma Palestina em todo onde está Israel. Esse é o Hamas. Então, o que acontece? O Hamas vai fazer um governo de união com a autoridade palestina. E em um ano depois, eles vão ter uma guerra civil na faixa de Gaza e vão expulsar. Israel já não está mais dentro. E vão expulsar a autoridade palestina na faixa de Gaza em 2007. Aí 130 palestinos são mortos do grupo oposto. Eles jogavam as pessoas do último andar do prédio. Da janela. É horrível. E muitos se refugiam, vão até a fronteira. Israel pega eles, leva eles para a Cisjordânia. A distância daqui até aqui é 40, 50 quilômetros. E a partir de 2007, o Hamas é o soberano na faixa de Gaza. E a partir de 2007, os foguetes que eles jogam é desde 2001. Mas desde 2007, eles vão ser o governo. Eles vão agora administrar tudo. Eles vão ter os escritórios, eles vão ter acesso a dinheiro, eles vão ter acesso ao Ministério da Fazenda. Eles vão ter acesso a doações, a mantimentos, aos caminhões que chegam com ajuda, que levam cimento ou ferro para construir alguma coisa. Eles podem pegar uma parte, construir um túnel, construir foguete, por aí vai. Não tem ninguém que possa supervisionar. É que nem o Talibã no Afeganistão. Entendi. É um movimento, um grupo terrorista que comanda uma região e as pessoas que moram nessa região. Mas não é um país, não é reconhecido como país. Não. É o quê? A autoridade palestina foi reconhecida como país-estado da Palestina por mais de 100 países desde 2005, 2007. O Brasil, inclusive, em 2010. Só que para o país, na prática, existir, não é só reconhecimento de outro país. O país precisa de algumas coisas para existir. Instituições. Essas instituições precisam administrar toda a população. Você precisa ter controle de todo o território. Você precisa ser soberano nesse território. Só você pode ter o monopólio do uso da força. Ou seja, mesmo que você não tenha um exército, você precisa ter monopólio do uso da força. Você não pode ter vários grupos armados Disputando. andando para lá e para cá, É. com arma na rua. Então, como é que funciona? Como é que você tem um estado na qual você tem aqui, na Cisjordânia, a autoridade palestina, mais você tem gente do Hamas armada, e a Jihad Islâmica, em menor tamanho, mas você tem. E você tem brigadas do Fatah, que é o maior partido, armados também.
E você tem em Gaza um governo que não é da autoridade palestina, que nem que uma parte do Brasil não tem governo brasileiro. Agora é uma outra coisa, entendeu? É como se a organização criminosa no Brasil dominasse um pedaço de terra consideravelmente grande do tamanho de Sergipe. E eles agora administram a população que vive em Sergipe. E o governo brasileiro não consegue ter acesso a essa população. Só que parte do orçamento público do governo do Brasil vai para lá. Vai pra lá. Então eles pegam dinheiro. É isso que está acontecendo na faixa de Gaza. Então, no final das contas, a população de Gaza, que votou no Hamas em larga escala em 2006, é mesmo assim refém do Hamas. Eles podem gostar do grupo e tal, talvez votaram em 2006 por outros motivos, mas são reféns do grupo. Não tem lá imprensa livre de criticar o Hamas, não tem liberdade para muitas coisas. E agora, desde 2007, Israel implica um embargo marítimo. Então não tem entrada e saída de navio de lá. Você tem zona de pesca, 10 milhas náuticas, mas você tem duas fronteiras. Você tem uma fronteira por Israel, uma fronteira de produtos Do Egito. e uma fronteira com o Egito. A do Egito estava fechada. Eles abriram agora. Então a única coisa que Gaza entra e sai produtos por Israel que chegam através do porto israelense e são transferidos para Gaza. Israel precisa verificar o que tem dentro desses containers. Muitas vezes eles conseguem trazer coisas escondidas. RPG, míssel Cornet, que é míssel de ombro contra tanque. Mas não tem como entrar pela... Entrava pelo Egito, mas o Egito fechou, inundou, tinha um monte de túnel lá. Depois que o atual presidente do Egito entrou no poder, ele inundou tudo. Todos os túneis. Tinha túnel que entrava caminhão entre Egito e Gaza. Então, assim, é um enclave que mora 2 milhões de pessoas. E é aí que tá a grande questão. Israel tem total interesse que isso aqui fosse Dubai. Porque se isso aqui fosse Dubai, é benéfico economicamente para Israel. Aqui sendo pobre, não beneficia Israel. Então, quando você vê na mídia nesses últimos 11 dias, o Israel tentando conquistar territórios palestinos. Aonde Israel está? Se Israel quisesse conquistar isso aqui, não teria saído. E não demoraria mais que um mês para conquistar tudo. Menos até. Não é uma questão de conquistar território. Está falando dos maiores exércitos do mundo. A questão é, eles jogam foguetes. Dessa vez eles jogaram foguetes para tentar participar de uma série de questões. Então vamos vir para os dias atuais, então. Aqui nessa região, então, ela tá pacificada ou não? Como que tá essa região? Existem protestos, mas você tem um governo da Autoridade Nacional Palestina lá que conversa, que tem relação com Israel. Tá. Eles têm um conflito entre israelenses e palestinos de território em disputa. Como faz para chegar num acordo final na qual os palestinos vão ter soberania, Israel vai ter segurança? Essa é a pergunta. Essa é a questão. Essa é a questão. E para poder chegar no fim do conflito os palestinos têm demandas, Israel tem demandas. 4 demandas são demandas iguais. Os palestinos querem saber aonde vão ser as fronteiras, Israel também. Os palestinos querem saber o que vai acontecer com os assentamentos, Israel também. Isso está nas negociações. Os palestinos querem saber o que vai acontecer com os refugiados. Eu te falei da perpetuação do refúgio. Os filhos, os netos, os bisnetos dessas pessoas são todas registradas na ONU como refugiadas, mas de outros países não. Eu já posso dar um detalhe sobre isso. E o que vai acontecer com Jerusalém? É muito... Então, para resolver as 4 questões... Onde está Jerusalém aqui? Aqui. A gente tem que voltar pro mapa. Aí vai ficar mais interessante. Tá. Vamos lá. Então, aqui é Jerusalém. Essa linha pontilhada é a fronteira de 1967. Essa aqui, ó. Tá vendo? Eu vou afastar um pouco para vocês entenderem. Entendi. Esse quadrilátero daqui é a Cidade Velha. Tá vendo que ela tá do lado de lá? Era dominada pela Jordânia. Israel conquista e anexa. Se você abrir aqui... Old City. Aqui tá esse quadrilátero daqui. Vou fechar aqui. Isso daqui é a Cidade Velha. Se a gente vir pra deixa eu ver onde eu tô. Aqui. Ok. Esse quadrilátero daqui é a Esplanada das Mesquitas. Aqui é o Muro das Lamentações. O Muro das Lamentações é um muro que
circulava a esplanada onde estava o segundo templo. E essa parte daqui é o único muro que é o mesmo muro daquela época. Você mantém a mesma... Aqui estava o segundo templo, hoje tem o Domo da Rocha, a cúpula de ouro, né? Essa, né? Que todo mundo conhece aqui. Que é isso daqui. Que é isso daqui, exatamente. Então isso daqui está no mesmo lugar que estava o segundo templo. Então aqui rezam judeus, tem um muro, aqui rezam 20 mil árabes muçulmanos, ou não árabes, mas muçulmanos. E tem várias regras aqui. Mesmo que seja soberano de Israel aqui, nenhuma pessoa não muçulmana pode rezar aqui, a não ser muçulmanos. Não pode entrar com nada religioso aqui, a não ser muçulmanos. E só muçulmanos podem entrar a hora que querem, dia e noite. Não muçulmanos, inclusive israelenses que nasceram em Israel, estamos falando do território dentro de Israel, hoje em dia, para a lei israelense. Os judeus só podem entrar através de um portão que fica aqui, bem ao lado da Muro das Lamentações. Tem que passar por raio-x. Só de 7h30 da manhã às 11h30 da manhã. E de 1h30 da tarde, acho que às 2h30 da tarde, de domingo a quinta. Tirando esses horários e esses dias, não pode entrar. Então existe uma limitação inversa que protege uma minoria em detrimento de uma maioria. Vamos supor que a maioria quisesse agora visitar lá e rezar lá. Não pode. Não pode. Porque é um lugar extremamente sensível. Então, isso daqui é Jerusalém. Então, eles querem, obviamente, ter o controle da cidade velha como capital palestina. Obviamente, Israel não quer, porque é o lugar sagrado para os judeus. Durante a época que a Jordânia dominou a Jerusalém velha, os judeus foram expulsos da cidade velha, não podiam rezar no local mais sagrado. Era proibido entrar. Os judeus, a fronteira era aqui, ó, nessa pontilhada daqui. Então não podia entrar daqui para cá. Depois que Israel conquistou, a cidade é aberta para as 3 pessoas, 3 religiões. Aqui é a igreja do Santo Sepulcro, onde Cristo foi crucificado, no bairro cristão, e por aí vai. Então, o que acontece? Voltando para aquela ideia, você tem aí um controle. Tem um convívio. Um convívio. E o problema das negociações é que quando teve 2 ofertas, em 2000 e em 2008. Pessoal, vamos fazer uma oferta aqui entre... Israel fez uma oferta, depois os Estados Unidos ratificou. Jerusalém assim, refugiados assim, fronteiras assim, assentamentos assim. Em 2000 eles falaram não. Em 2008 eles não responderam. Então o que acontece? Teve aí algumas oportunidades de negociações. A única forma de resolver o conflito, apesar disso ser polêmico e mexe com as emoções das pessoas, todo mundo parece ter todo mundo é especialista no conflito palestino-israelense hoje em dia. Da mesma forma que todo mundo é especialista em economia, quando tem problema em economia, todo mundo é ministro da saúde, e quando tem Copa do Mundo, todo mundo é técnico da seleção brasileira. E especialista em vacina também. Exato. Então assim, não há como resolver o conflito se você mantiver posições radicais de um dos dois lados. Eu quero entender esse conflito recente. Vou roubar uma bala aqui. Pode roubar.